Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos na nossa esperança diária. Que honra tê-los aqui. Que a paz do nosso Senhor alcance o teu coração. Que a graça e a misericórdia do Senhor te proteja onde quer que você esteja aí na sua casa. Senhor, envia teus anjos para acalmar o coração, para tirar todo pensamento negativo, todo medo. Senhor, visita aqueles que estão no leito de um hospital. Senhor, pessoas que estão aqui, Pai querido, com o coração muito triste por receber um diagnóstico a qual o Senhor amedrontou, Senhor. Pessoas que estão aqui, Senhor, pedindo uma provisão divina, Senhor. Pai, na sua vida financeira, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão sem saber o que fazer, Senhor. Eu oro pela vida delas, que o Senhor possa prover na vida delas, trazendo, Senhor, uma grande bênção, uma porta de um emprego, Senhor, uma solução. Levanta, meu Pai, levanta tuas mãos, pois o Senhor tem poder. Pai, eu oro por esta mulher que está orando em prol ao seu casamento, em prol aos seus filhos, Senhor. Tu sabes que tem sido grande a luta desta mulher, a luta deste homem, Senhor. Todas as pessoas que aqui entrarem, Senhor, todas as pessoas que deixaram seus pedidos aqui, Senhor, eu apresento diante de Ti, que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa, Pai querido, entrar nos seus corações, renovando a sua mente e trazendo esperança para que eles não desistam, em nome de Jesus. Que honra ter você aqui. Eu quero hoje te ajudar. Eu quero hoje, mais uma vez, ser um canal de bênção na tua vida, porque esta é a minha missão. Esse canal foi criado para isso, para te ajudar. Para que aqui você sempre tenha uma palavra vinda do coração de Deus para a tua vida. Tudo que eu posso fazer por você é estar aqui sendo este canal, sendo essa pessoa que vai transmitir para você aquilo que Deus quer que você venha saber. Por isso que é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal, porque sempre aqui você vai receber uma notificação. Quando você se inscreve, sempre vai chegar para você uma notificação de que tem vídeo novos. E todos os dias vai ter um vídeo, vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Já vai deixando o teu pedido de oração. Hoje eu quero falar com você sobre fé. A fé é o nosso combustível, irmãos. A fé é que nos impulsiona. A fé é que nos aproxima de Deus, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus, porque você precisa crer que Deus existe. E Deus você não vai ver, você tem que sentir. E é assim que a fé é. Nós acreditamos em coisas que não vemos, mas cremos que elas existem, que elas vão acontecer na nossa vida. Eu sei que é difícil ter fé quando nós olhamos e vemos todas as portas fechadas. Eu sei que é difícil ter fé quando você olha para o seu casamento e vê ele destruído. Eu sei que é difícil ter fé quando você está diante de um diagnóstico de um médico que disse para você que não tem mais jeito. Mas é nesses momentos impossíveis que Deus quer que você creia, que mesmo com as portas fechadas Ele tem poder para abrir, que mesmo com uma doença incurável Ele é o médico dos médicos, mesmo com todas as portas fechadas Ele tem todas as chaves que abrem as portas, e este Deus, Ele fez na minha vida e vai fazer na tua vida também. Eu creio no que eu estou te falando e eu te falo isso com autoridade que vem da parte de Deus, porque eu era uma pessoa desacreditada. Eu fui uma mulher que sofri muito na minha vida. Todas as áreas da minha vida eram destruídas. Eu, com 13 anos de idade, era uma menina fugindo de casa, sem esperança, sem expectativa nenhuma da vida. Conheci Jesus nessa fuga. Foi um momento que eu jamais esqueci e nunca vou esquecer. Aonde quer que eu vá, eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, sabe, naquele dia. Eu, após ter saído de casa, ter fugido por medo do meu pai, eu acabei sendo levada para um acampamento onde tinha muitos cristãos. Eu não conhecia esse povo ainda. Eu só ouvia falar, né, do povo que cantava alto, do povo que era diferente, porque ser crente ser cristão é ser diferente. Eu falo que crente todo mundo é, cristão nem todos.
porque o cristianismo, o cristão mesmo tem que andar como Cristo, tem que viver como Cristo. E Cristo, ele era um homem justo. De Cristo, ele passou, ele era não, ele é, né? Mas quando Cristo veio até a terra, ele nos ensinou como nós deveríamos nos comportar, como nós deveríamos ser. Jesus, ele é um maior exemplo. Se você quer seguir um exemplo, siga o exemplo de Jesus. A Bíblia conta histórias incríveis sobre a vida de Jesus. Tem filmes que nos mostram, né, a história sendo vista nos nossos olhos. Então eu sou uma pessoa que eu tenho Jesus como meu exemplo, minha inspiração, porque eu encontrei em Jesus um amor que eu nunca encontrei em lugar nenhum. O que Jesus fez na minha vida nunca ninguém conseguiu fazer e não vai conseguir jamais. Ele preencheu o vazio, ele tirou a vergonha, ele tirou o medo, ele tirou a timidez e ele me tornou esta mulher que eu sou hoje. Mas isso levou bastante tempo, não foi da noite para o dia. Então, quando eu conheci Jesus, eu tinha só 13 anos de idade. E nesta fuga, fugindo de casa, eu fui para este lugar onde fui recebida com muito amor, com muito carinho. Eu era uma criança fugitiva. E quando eu cheguei nesse lugar, eu era acostumada a sempre ser cobrada, julgada, condenada por tudo que eu fazia. O meu pai era um homem muito rígido e nada do que eu fazia agradava a ele. Então eu tinha muito medo do meu pai. E eu vivia sempre assim, sempre assustada. Então, por eu ter sido criada num ambiente assim, eu era acostumada sempre que as pessoas me tratassem da forma como o meu pai me tratava. Mas aquelas pessoas me trataram de uma forma diferente. Aquelas pessoas me trataram com amor, com respeito. Eu nunca havia sido respeitado daquela forma, amado daquela forma. E eles me deram o que comer, me deram roupa para vestir, não me julgaram, não me criticaram, não me condenaram por aquilo que eu havia feito. Eles apenas me receberam e me amaram. E eu lembro que no dia que eu cheguei nesse lugar, houve um culto. E esse culto, eu nunca tinha ido num culto na vida. E eu fui, e eu era muito magrinha. Eu acho que eu pesava na época uns 40 quilos, eu era muito jovem. E eu fui para esse lugar com uma roupa que me deram, a roupa era maior do que eu, e eu fiquei bem atrás, sentada. E ali, um pastor, ele entra cantando. Ele cantava um louvor assim que dizia assim: bate, bate, bate coração, bate, não para de bater. Bate, bate, bate coração, porque eu preciso tanto de você. Gente, esse louvor, quando cantado até hoje, eu me emociono, porque marcou a minha história. E ali, de repente, ele olha para a direção que eu estou. E ele diz assim: tem coração aqui acelerado, né? Eita, que nesta casa hoje tem povo fugindo. Gente, quando aquele pastor falou aquilo, meu coração parecia que ia sair pela boca. E eu olhei para a pessoa a qual estava comigo, para o jovem a qual eu havia fugido, porque eu fugi com uma pessoa que depois se tornou, né, meu companheiro por algum tempo. E eu disse assim: poxa, porque tu dissestes que eu estou aqui? Certamente o meu pai vai me achar. Eu estava com muito medo de ser encontrada, eu não queria voltar para casa. Eu tinha fugido de um lugar que eu não queria estar mais, um lugar que me causava muita dor, muito sofrimento. E aí eu falei baixinho: por que você disse que a gente fugiu? E ele olhou para mim e disse: eu não falei nada para ninguém, eu nem conheço esse homem. E lá no altar o pastor falava, pastor não, o próprio Deus, né? Ei, filha, você não fugiu, fui eu que te libertei. Levanta e vem aqui. Gente, eu lembro-me de começar a chorar. E eu fiquei de pé e não conseguia sentar.
Nesse momento que eu começo a andar, eu olho para o altar e vejo um fogo ardente. Eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a palavra, mas depois quando eu lembro dessa cena, eu lembro da sarça, né, da sarça. A sarça que o Espírito de Deus usou para falar com Moisés. E aquele fogo me chamava, e quando eu olhei, eu comecei a chorar e a cantar e a falar, e canta labarachuia. Eu comecei a falar a língua dos anjos. Naquele momento o Espírito Santo me batizou. E eu tocava nas pessoas e as pessoas também cantavam e falavam em línguas dos anjos. E ali naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus, e daquele dia em diante eu não fui mais a mesma. Mas eu lembro que aconteceu algo naquela noite, naquele dia, após o culto, e eu estava deitada numa rede e olhando para o teto, e de repente eu vi o teto se abrir e o meu corpo sendo levado. E aquilo era tão real, que até hoje eu sinto frio na barriga, gente, quando eu falo. E olhando, eu via aquele vento e olhei para baixo e vi minha mãe segura num tronco de uma árvore o seu corpo, né, voando assim, meu pai, meus irmãos, tudo sendo devastado, mas eu só via minha família. Eu não via mais ninguém. E eu dizia assim, meu Deus, a minha mãe, eu não quero deixar minha mãe, eu já deixei minha mãe, porque eu estava muito triste de ter deixado a minha mãe mesmo. E eu não quero deixá-la de novo. Olha a minha família, por que eu estou subindo e eles estão aqui ficando? E uma voz do céu dizia, filha, para sua família me conhecer, você teria que morrer. E eu disse, Senhor, eu faço qualquer coisa, mas eu não quero mais ver minha família, eu não quero mais ver minha mãe sofrer, eu preocupada muito com a minha mãe. E eu lembro que quando eu falei, Senhor, eu aceito, meu corpo voltou. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça há muitos anos. Os anos foram se passando, com 14 anos eu engravidei, tive a minha filha. Com 15 anos, a Ione já estava, a minha filha se chama Ione, a minha filha já estava com 1 ano e alguns meses, e eu já estava afastada dos caminhos do Senhor, muitas coisas aconteceram comigo, e eu não estava mais aguentando, eu não tinha estrutura para criar minha filha, eu não tinha condição financeira. Conversei com a minha mãe e a minha mãe me apoiou a deixar ela aos cuidados da minha mãe, enquanto eu iria buscar, né, um emprego. Na cidade onde eu morava não tinha opção de trabalho. E assim aconteceu, eu deixei minha filha, por medo de não ser mãe, de não conseguir ser mãe, acabei deixando a minha filha para trás e fui em busca de um sonho, de realizar, mas já sem Deus, afastada de Deus. Eu já não ia mais para a igreja, eu já não participava mais dos cultos, eu estava realmente longe de Deus. E passei 1 ano, com 17 anos de idade, eu tive uma grande decepção, que foi um abuso que acabou destruindo a minha vida, ser abusada por aquela pessoa que poderia me proteger, mas infelizmente naquele momento o inimigo usou para me destruir, e foi ali que eu entrei num deserto da dor, do ódio, da vingança, da amargura, e eu me revoltei contra tudo e contra todos, porque quando eu fui abusada, eu pedi ajuda e ninguém me ajudou. Ficaram ainda com raiva de mim, fui julgada, chamada de mentirosa, e isso me revoltou muito, porque a minha família, naquele momento, virou as costas para mim. E eu fui para o mundo. Comecei a beber, me prostituir e fazer tudo errado. Gente, quando eu dei por mim, eu estava já com meus 26 anos de idade, depressiva, longe da minha filha, dos meus 17, dos meus 16 aos meus 26 anos, veja aí, quantos anos. Praticamente 10 anos longe da Ione, longe da minha mãe, e eu comecei a desenvolver vários problemas,
como depressão, esquizofrenia, dupla personalidade. Me envolvi com uma pessoa que tinha um controle absurdo na minha vida. E essa pessoa, por 7 anos, abusou de mim também, de alguma forma. E eu tinha surtos diários, eu tinha crises diárias. E por causa disso, fiz tratamento, fui internada em clínicas psiquiátricas. Só que ninguém sabia do que eu estava vivendo. E foi assim que o inimigo começou a tomar conta da minha vida, veio a possessão maligna e eu voltei para a casa da minha mãe com 26 anos de idade, sem identidade, sem saber quem eu era. Eu não conhecia minha mãe, eu não conhecia minha filha. Tive um surto realmente muito forte nesse período, onde por 6 meses os demônios, eles me torturavam, os demônios, eles vinham possuir meu corpo, e foi um tempo de muita dor para minha mãe, para minha filha. Na época eu já estava com meu marido, eu conheci o Patrick num momento em que eu estava bem, nós nos conhecemos, eu conheci o Patrick numa noite, nós nos envolvemos, uma semana depois eu perdi a minha memória, mas mesmo assim era para ser. Um dia eu vou contar para vocês um pouco desse meu testemunho da minha vida, do meu encontro com meu marido. Mas o Patrick não desistiu de mim, permaneceu ao meu lado. E por 6 meses ele parou de jogar futebol para cuidar de mim. Ele, a minha filha, a minha mãe foi que ficaram do meu lado, lutaram por mim. Iam para a igreja, levavam roupas minhas. E nesses 6 meses aconteceu a profecia que Deus havia me dado quando eu tinha 13 anos de idade, de que eu teria que morrer para o mundo para minha família conhecer Cristo. Os meus irmãos, eles não conheciam Jesus, minha mãe também não conhecia Jesus. O Patrick começou a ir para a igreja junto com a minha filha, e ali começaram a levar minha mãe. E eu lembro que um certo dia, já muito debilitada, o Senhor enviou um jovem na minha casa. Esse jovem me deu um CD, eu amarrada ali, aquele jovem muito triste, ele estava embriagado. Olha que Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? Esse jovem tinha acabado de perder o seu irmão e ele estava muito triste. Alguém tinha dado para ele um CD daquele irmão Lázaro que já faleceu, e novamente um louvor, né, marcou minha vida. E quando foi jogado esse CD, eu não falava 6 meses, eu só gritava. Quando jogaram o CD, eu chamei minha mãe, mãe, e a minha mãe olhou para mim assustada, eu quero escutar. E a minha mãe colocou o CD e a música dizia assim: já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. E ali eu lembrei que eu era filha de Deus, pedi ao meu marido, à minha mãe, que me levasse a uma igreja. E naquele dia, eu jogada nos braços do meu marido, eu não andava, eu não falava, eu estava muito debilitada. As pessoas me vendo nos braços do meu marido, elas começaram a perguntar para minha mãe se eu havia morrido. E eu, muito debilitada, com os olhos fechados, falava: sim, morri para o mundo e nasci para Cristo. Fui levada à igreja, me colocaram no altar, e ali foi o dia da minha libertação. E naquele dia, minha mãe aceitou Jesus, meus irmãos aceitaram Jesus, e a profecia se cumpriu. Foi ali que a minha família conheceu a Cristo, e essa é a história da missionária que hoje vive, né, para fazer a obra de Deus, mas ainda existe muitas coisas ainda, porque mesmo depois de Deus fazer tudo que Ele fez na minha vida, ainda acabei me desviando dos caminhos dele, até realmente eu novamente chegar numa situação onde a medicina me desenganou, e há 7 anos atrás, né, que aconteceu isso, que eu me tornei missionária. Mas eu estou contando essa história para você porque talvez você esteja passando por um deserto na tua vida, e você não tem mais fé, você não tem mais esperança, você não sabe mais o que fazer. Deus é o caminho.
Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus tem uma promessa na tua vida. E pode estar acontecendo o que esteja. Deus tem poder, Deus mudou a minha história. E Ele tem poder de mudar a tua história. E eu profetizo que a tua história vai ser mudada. Eu sofri muito na vida. Eu era vista na minha cidade como uma mulher endemoniada. Eu era tarjada como a moça da vida. Eu falo que eu me identifico com todas as histórias da Bíblia. Eu me vejo como a samaritana, eu me vejo como a mulher do fluxo de sangue, me vejo como Marta. Muitas mulheres da Bíblia realmente têm muito a ver com o que eu passei. E eu sei que eu estou pregando a mulheres que estão como a samaritana, também estão como Marta, ou você está como a mulher do fluxo de sangue. A samaritana, ela precisava encontrar-se e ela se encontrou em Jesus. A mulher do fluxo de sangue era uma mulher que estava perdendo vida e quando ela encontrou Jesus, ela encontrou a vida. A Marta era aquela mulher muito preocupada que fazia tudo e esquecia da melhor parte. E talvez você esteja assim, se preocupando com tudo e todos e esquecendo da melhor parte. Você está fazendo talvez a obra e não está sendo a obra. Então hoje eu sou, graças a Deus, uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova criatura, e estar aqui neste canal entregando a você a palavra de Deus é o meu chamado, é o meu propósito na vida. Então saiba você que você está diante de uma mulher que superou muita coisa, que venceu, porque ele creu em mim, ele acreditou em mim e eu criei nele. E assim como Deus mudou a minha vida, ele mudará a sua. Creia nisso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esse testemunho possa edificar a tua vida hoje. Fique na paz do Senhor.